Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Meu nome é Aurora Pax e você está no canal Alinhe-se. Essa é mais uma aula do curso Tarô e Sua Intuição, uma aula extra sobre símbolos. Esse tema é extremamente importante e se você não pensar demais sobre o assunto, ele é simples. É mais sobre o que você pensa sobre o símbolo. Mais do que sobre o que qualquer outra pessoa pensa sobre isso. O que cada um pensa ou entende de cada símbolo adiciona significado àquele símbolo. Nós somos e nós representamos uma microversão desse significado. E tudo aquilo que nós pensamos sobre aquele símbolo soma a versão total, ou que a gente poderia chamar da versão macro desse símbolo, da experiência desse símbolo. Então, os símbolos eles podem ser extremamente emocionais. Então, só retomando mais uma vez, tendo você como o micro do macro, ou seja, você como uma representação holográfica nesse plano, você tem o seu pensar, você tem o seu sentir, você é o micro do macro. E você constrói, junto com os outros, os significados para os símbolos. Historicamente, esses símbolos já estão embebidos dos significados que os outros colocaram para eles. Então, cada vez que você pensa ou sente algum símbolo, você adiciona significado a ele. Tem toda essa importância, ok? Agora, por que eu digo que o símbolo pode ser extremamente emocional? Vamos dar um exemplo aqui. Se você não assistiu esse filme, não tem problema nenhum. Eu só vou trazer isso para uma realidade que está aí para todos do mundo do cinema, ok? E vamos trabalhar a rosa branca, que em muitas crenças e culturas já tem significados. E esses significados vão ganhando novos significados, né? A rosa branca. Então, recentemente, né? Na história humana é recentemente, né? Essa rosa branca no filme que veio dos livros, né? No filme Jogos Vorazes, tem um personagem bem sinistro que usa a rosa branca como símbolo. Chega ao ponto que a personagem principal não podia nem mais suportar a presença de imagem ou lembrança de uma rosa branca. Tal foi o trauma que aquela rosa branca surgiu para essa personagem. Então, alguém usou aquilo no filme Jogos Vorazes, que veio da série de livros, né? Usou aquela rosa com repreensão, sinistra, e aquilo causou um trauma numa outra personagem, que então imprimiu no símbolo o significado para ela, com o trauma dela, né? Em contrapartida, a rosa branca pode representar o quê? Que muitos de nós já sabemos: a pureza, a inocência, entre outros significados. Ela também pode ser usada como símbolo em diversas crenças, tradições e culturas. Eu não vou entrar aqui em nenhuma religião, mas se você não conhece ou nunca viu, é usado, gente. Agora, significa que se você, na sua crença ou no seu ritual ou alguma coisa que você vai começar a fazer a partir de agora, for usar uma rosa branca, essa rosa é sinistra só porque essa ou aquela pessoa, esse ou aquele autor de livros imprimiu na rosa esse significado? Não. Ah, então tá errado falar que a rosa é pureza, porque agora tem esse filme relativamente novo e veio com outro significado. Não. A rosa vai ter nela todos esses significados, impressos pelas diferentes pessoas, em diferentes momentos. Nenhum está errado, certo, mais forte ou mais fraco, ok? Então, você vai poder perceber essa construção da simbologia, tanto em ficção, livros e filmes. Começa a perceber. Um outro exemplo, né, que a gente pode perceber que veio de livros, então foi produzido em filmes, é
o símbolo do anel. Na série do Senhor dos Anéis, ele vai ter um significado. Mas se não é do seu interesse essa série, não há necessidade de você assistir. Mas se você já conhece, é um símbolo gigantesco, né? E essa série é muito bacana porque a pessoa que escreveu entendia muito de mitos, né? Então é interessante ler e assistir, se for da sua vontade, se aprofundar um pouco em mitos. Então, muitas culturas entendem o anel como o quê? O símbolo do amor eterno, né? Compromisso. E para muitas pessoas, vai vir carregado do desapontamento com o casamento, com o compromisso que esse símbolo pode ter. Todas essas impressões que o símbolo recebe são válidas. Então, todas essas vivências, todas essas experiências, elas fazem parte da construção dos significados. Elas são representações, elas são o quê? Microversões que adicionam significados ao macro, né? A macroversão desse símbolo. Então, as suas vivências, as suas experiências, a vivência do outro, a experiência do outro, é uma microversão, uma construção que nós fazemos juntos dos significados para aqueles símbolos e todos nós imprimimos no símbolo os significados. Um outro aspecto de símbolos que é muito importante é exercitar. Para a gente poder se preparar para esse próximo exercício, preciso que você tire do deck a sua família. Se você tiver só um deck, você vai tirar desse deck. Agora, se você tiver mais de um, eu peço que você tire de um deck que seja diferente daquele que a gente usa no curso. Então, se você tiver o de Waite, desenhado por Pamela Smith, e tiver outro, tire o outro. Se você tem só um, independentemente dele ser o mesmo que a gente usa no curso ou não, você vai usá-lo. Não vai te limitar, tá bom? Agora, se você tiver o do curso e mais algum, pegue aquele mais algum da sua escolha. Então, você vai pegar ele diferente, o deck diferente que você tem, ou único, e você vai focar nos números e nas palavras. Antes da gente chegar nesse exercício, se você ainda não fez a redução, o passo a passo da numerologia para redução para encontrar a sua família, volta lá na aula. É uma das primeiras aulas, tá bom? E esse exercício é muito importante, independentemente do deck que você tiver, mas é ainda mais importante se você tiver outro deck que não aquele que a gente usa no curso. Então, é muito significante as palavras nas lâminas. Ou seja, as coisas que eu digo com as palavras são símbolos. São símbolos para tentar representar o que eu estou pensando. Eu penso, traduzo em palavras e digo. Então, separa as cartas da sua família e antes da gente trabalhar com elas, a gente vai fazer um outro exercício comigo aqui com palavras. Então, eu vou mostrar uma série de cartões com palavras escritas e eu quero que você pense no sentimento que isso traz. Lembrando que as palavras são símbolos e percebendo se você consegue sentir alguma coisa. Não precisa anotar, tá bom? Você faz aqui no vídeo comigo. Eu vou deixar alguns segundos cada um dos cartões. Vamos começar. Então, só observe e sinta. Então, como que você se sentiu em relação a esses cartões? Você reparou que em volta tinham algumas coisas, então ele veio dentro de um envelope,
tinham algumas coisas em volta, mudava a cor. Você reparou? Você reparou na rosa que tinha ali? Qual o significado que a rosa tem para você? O que mais estava presente? Qual foi a importância e o peso da palavra escrita e a cor que foi mudando? Se você quiser, você pode voltar e fazer novamente. Agora você vai fazer um outro, sozinho, depois que acabar esse vídeo. Assim como você fez com os cartões, que vai aparecendo apenas as palavras, quando você for olhar o seu deck, eu quero que você olhe primeiro só as palavras e sinta. Depois, só os números e sinta. Não se preocupe se no curso a sua família ainda não foi contemplada, porque você vai imprimir o significado para esse símbolo. Você vai estar enriquecendo a simbologia da carta. Você vai fazer esse exercício com o seu deck. Muito bem. Então, quando nós estamos estudando as nossas lâminas e olhando as palavras nela, alguns decks têm palavras específicas relacionadas ao significado. Então, a gente viu, por exemplo, a carta do mago. Qual é o nome que está lá? Mago. O deck que eu uso está em inglês. Mas você vai olhar lá que está a palavra, só que em inglês. Certo? O tarô de Thoth, que foi idealizado por essa pessoa que aparece aí, que é o Aleister Crowley. Numa outra oportunidade a gente vai falar um pouquinho mais sobre ele, tá? Ele tem palavras específicas que diferem daquelas que a gente vê no tarô de Waite, desenhado por Pamela Smith. Alguns exemplos das palavras são a palavra mudança, amor, paz, ok? Então, por mais que ele tenha uma equivalência a muitos decks de tarô, então você vai ver ali o mesmo número de arcanos, o que mais? A carta da força, a carta da justiça, a carta do carro, você vai ter ali. Mas ele tem palavras específicas. E é muito poderoso esse deck. Se você tem esse deck, dê uma olhada aí então que as palavras diferem e elas estão associadas ao significado da lâmina. Tem muito poder nessas palavras. Mas se a gente olhar para o nosso deck, muito bem, o deck que a gente usa, né? Olha o mundo e olha a estrela. Deixa em inglês, pessoal, porque o meu deck é em inglês, né? Mas aí o de vocês talvez esteja em português. Então, a gente vai exercitar o que? O permitir-se. Permita-se permear dos significados dessa simbologia. Sinta as palavras. Leia, sinta, entregue-se, solte-se, ok? Não fique amarrado ao significado que eu dou na aula. Não fique amarrado ao significado dos livros. Eles não estão errados, mas eles não são únicos. E você também imprime a simbologia. Você também pode sentir o mistério associado às palavras. A palavra estrela. Será que você pensa na noite? Essa carta? Essa lâmina? Tem o céu azul. Mas quando você lê estrela, lembra que a gente vai primeiro trabalhar a palavra? Será que você pensou na noite? E o mundo? Leia a palavra mundo. Sem a imagem acima. Só a palavra mundo. Quantas palavras estão contidas na palavra mundo? A ideia mundo, a palavra mundo, está contida em muitos textos famosos. Tem um texto muito famoso de Shakespeare que diz: o mundo é a sua ostra ou o mundo é a sua concha. Será que quando você leu foi isso que você lembrou? Você conhece essa frase, o que ela significa? Hoje eu queria deixar com vocês essa primeira aula de simbologia de uma outra maneira. E não só a simbologia que você tem na história da simbologia, no que significa, o significado da palavra, a etimologia, e sim a sua contribuição dos símbolos, aquilo que você imprime. Porque o tarô é uma ferramenta para você ler as impressões
de todos, mas ela é uma construção também. Você lê e você também escreve. Então, vigie as suas palavras, vigie seus pensamentos. Esteja vazio para o aprender e faça esse exercício. Só com a palavra, só com o número. Se o número romano, é um pouco novo para você, se você não tem um hábito, escreve. Lembra que você tem um livro que você está desenhando as cartas? Escreve no arábico. 1, 2, 3 arábico, não precisa ser esse, se esse aqui não se comunica com você. Ah, mas a minha carta não está em inglês, está em português, ótimo. Se você se comunica com a língua portuguesa, ótimo. Então, leia em português. Faça esse exercício com todas as lâminas da sua família, uma a uma, com muita calma, sem pressa. Parece óbvio, pessoal, mas vai abrir uma chave importantíssima para que a gente continue no nosso curso. Ficamos por aqui, então, nessa breve apresentação de grande importância. Trabalhe, continue exercitando sua intuição, esse é o propósito maior. Nos vemos na próxima. Salve luz!